Entrando no Jardim Zumbi, vamos ver a atividade de hoje e também mais alguns temas dentro do Express que são roteador, redirecionamento, templates e mensagens flash. Essa é a carinha do Jardim Zumbi. Na atividade de hoje, você vai fazer o Jardim Zumbi, você vai criar um fork deste repositório e seguir as instruções. Mas basicamente, nós temos 3 exercícios, que é você especificar a rota e a lógica de banco de dados para poder excluir uma pessoa, adicionar uma pessoa e fazer a negociação de conteúdo na listagem de pessoas. E vamos fazer uma pequena demonstração de como é que ele funciona para você saber aonde é que você tem que chegar. Essa é a carinha do nosso Jardim Zumbi e na página inicial a gente tem várias seções. Do lado esquerdo tem 2 ações possíveis, a gente vai voltar nelas. Do lado direito, listagem de pessoas e embaixo de zumbis. E aí, lá no menu principal, a gente pode clicar para listar os zumbis e aí tem essa listinha com as imagens de cada um. Clicando em cada avatarzinho, você pode ter acesso aos detalhes desse zumbi. Mas a gente também tem o recurso pessoas. Você entrando em pessoas, a gente tem acesso à listagem, que é simplesmente uma tabelinha nesse caso. E existe um link para a gente excluir cada pessoa. E aparece uma mensagenzinha, né, de sucesso, azulzinha, ou vermelha de erro. Também é possível ir em pessoas e nova pessoa, você tem acesso a esse formulário. Assim que você coloca o nome e submete, você volta para a listagem de pessoas. Na página inicial, a gente tem acesso à funcionalidade de comer cérebro, que é um zumbi comeu a pessoa inteira. Ela morreu. Então, a gente corta o nomezinho dessa pessoa, foi uma atualização dessa pessoa. E dar uma mordiscadinha é equivalente ao zumbi, deu uma mordidinha e aí essa pessoa não morreu, mas ela vai ser transformada em um zumbi. E aí vamos ver o que acontece. Uma pessoa desapareceu e foi criado um novo zumbi referente a ela. Se a gente for lá na listagem de zumbis, aparece aí o zumbi com o seu novo nome, o seu novo bigode maneiro e está tudo certo. E atentem também para mensagens de erro que tem que acontecer em certos casos. O seu programa não pode dar crash quando acontece um erro previsível, né? Ele tem que emitir uma mensagenzinha de erro. Quando uma aplicação Express cresce, é muito importante que ela tenha muita organização no código. E aí a gente pode ter várias rotas para várias entidades diferentes. É uma ideia legal você dividir as rotas referentes a cada entidade em um arquivo separado. E a gente pode fazer isso graças ao objeto router do Express, que a gente consegue criar dessa forma. Express.router, a gente criou um roteador. E nele a gente vai poder especificar, né, um get para esse endereço, post para esse endereço, delete tananã, put tananã. E aí você exporta esse cara. Esse cara aqui está especificando as rotas dos zumbis. Mas a gente também tem a entidade pessoas. E também tem as rotas referentes à página inicial. Então você pode ter 3 roteadores diferentes nesse caso, por exemplo. E aí lá no seu app.js, que é o seu arquivo principal, a gente vai utilizar esses roteadores que foram exportados do Zombie.js, do People.js e do Index.js como middlewares da nossa aplicação Express. E aí a gente, entre aspas, instala esse middleware referente às rotas de index para o endereço barra, que é a página inicial. E a gente instala o people para o endereço barra people e os zombies para barra zombies. Porque aí, quando a gente está lá dentro do roteador do Zombies.js, a gente não precisa ficar repetindo barra zombies, barra zombies, barra zombies. Porque esse roteador foi instalado neste caminho. Então, tudo o que está aqui, ele vai estar precedido por barra zombies no caso dos zumbis e barra people no caso do roteador de pessoas. Uma outra coisa interessante que a gente tem no código da prática dos zumbis é a possibilidade da gente ter tanto um layout como também templates parciais.
Primeiramente, os templates parciais, eles são trechos de página que a gente quer que repita em várias páginas. Então, se você tem um site que tem várias páginas, por exemplo, sei lá, o menu principal, uma barra lateral, o rodapé, o cabeçalho, geralmente esses caras se repetem. Você pode querer criar um template parcial. E a outra coisa é você ter um arquivo de layout. Olha só o exemplo, a gente tem um arquivo que chama layout.hbs porque a gente está utilizando handlebars, e ele é o único arquivo HTML completo, né, que vai ter desde o doctype até o /HTML do final. Todos os outros arquivos, ou eles são templates parciais, que aqui no caso tem o header e o notification, ou eles são views que vão ser utilizados, vão rechear esse pedaço do layout que a gente chama de body, que é simplesmente um buraco, ou o termo certo, um placeholder. Quando você renderizar a view listpeople.hbs, por exemplo, essa view, se a gente abrir ela não tem doctype, não. Ela vai ter só o conteúdo que vai rechear o layout. Da mesma forma, o index, o list people, list zombies, new person, error, detail zombie, etc. Todas as outras views que não sejam parciais. E as parciais a gente inclui utilizando bigode, sinal de maior e o nome dela. Aqui está um exemplo de parcial. Tá? Também, da mesma forma, é um trecho de página, não é uma página completa, porque a única é o nosso layout. E para a gente poder utilizar esses caras, tá? Para os layouts, o nome layout.hbs ou ponto, né, a extensão do seu templating engine é um nome padrão. Mas você pode alterar o nome desse layout. Você pode ter mais de um layout, né? Algumas páginas seguem um layout, outras seguem outro. Você pode especificar o layout no seu contexto de dados na hora de renderizar. Então, response.render, o nome da view, e aí você pode especificar o layout. Ou então você pode definir via view options. Então, app.set view options, você especifica o nome do layout padrão. Aí vai ser o mesmo para todas as views. De novo, o nome layout ele é especial. Então, se o seu arquivo chama layout.hbs, você não precisa nem disso nem disso. E os templates parciais, que a gente inclui dessa forma aqui, ó, usando bigode maior, a gente precisa registrá-los, especificando qual que é a pasta deles. E a gente faz isso dessa forma. Você vai importar o HBS, né, do pacote HBS, e você vai registrar que nessa pasta, né, views/partials, ela contém, né, todos os arquivinhos .hbs delas devem ser entendidos como templates parciais. Um outro tópico interessante aqui para a gente são as mensagens flash, que é o seguinte: quando você tem uma aplicação interativa, você quer dar feedback para o usuário, indicando, olha, essa ação que você fez aí funcionou, ou então, não, deu erro tal. Esse recurso de mensagens flash é a ideia da gente dar um feedback que vai ser mostrado apenas uma vez na próxima vez que alguma página for renderizada. Isso é muito legal. É daquele jeito que a gente viu na demonstração que eu fiz para vocês da prática funcionando, né, como ela deve funcionar no final. E essa mensagem flash, ela utiliza o recurso de sessão de usuário. Como que a gente faz para usar no Express? Como utiliza sessão, você vai ter que utilizar o Express Session e essa funcionalidade específica da mensagem flash, você vai instalar um pacote que chama Connect Flash. A gente tendo feito, né, importado esses dois pacotes, a gente vai configurá-los como middlewares e aí isso vai dar acesso a gente poder chamar requisição.flash e passar dois parâmetros. Qual que é o tipo da mensagem e o conteúdo da mensagem. Então pode ser, sei lá, mensagem de sucesso ou mensagem de erro. Qual que é o conteúdo dessa mensagem de sucesso? Qual que é o conteúdo da mensagem de erro? E aí eu posso redirecionar isso aqui, né? Tipo, isso aqui foi um post para eu poder criar um novo zumbi, por exemplo. E aí se tiver dado sucesso, eu vou executar isso. Se tiver dado erro, eu vou executar isso. E depois de eu ter criado, né, post, um novo zumbi, eu vou redirecionar para a listagem de zumbis. E aí, se a gente for olhar a rota que lista os zumbis, eu vou ter um get para /zombies,
E aí eu vou fazer as coisas aqui, que é buscar os zumbis no banco de dados, não sei mais o que, etc, etc. E aí no final eu vou renderizar a minha lista de zumbis. O meu objeto, que é o contexto de dados, eu vou ter, por exemplo, né, uma propriedade que é a lista de zumbis, mas eu posso ter também uma propriedade que chama sucesso e outra que chama erro, que eu vou buscar lá das mensagens flash a mensagem de sucesso e a mensagem de erro, que pode existir ou não. Se ela existir, lá no meu template, dentro desse cara, eu vou usar, né, o dado que foi passado aqui, né, esse valor de sucesso, eu vou ler isso e vou apresentar de alguma forma, que pode ser como um parágrafozinho lá em cima, ou pode ser uma janelinha modal, ou pode ser o que a gente fez, que foi utilizar um recurso do Bootstrap, que chama Toast, que mostra essas mensagenzinhas num certo canto da página que você pode dar dismiss nela clicando no xizinho. E isso era tudo que eu queria mostrar para vocês. Quem tiver interesse de ver a treta lá do Roy Fielding, pode ver este hiperlink aqui, que ele fala, né, que as REST APIs devem ser voltadas para hipertexto. Basicamente, né, a gente deve colocar links nas informações para que programas possam descobrir como navegar na sua API REST, o que é muito legal. E é isso, turma. Um abraço a todos e até mais.